O Paulo Gomes Cardim podia dar uma geral do porquê vocês são contra essa livre negociação? Perfeitamente. O que nós queremos transmitir ao telespectador nessa oportunidade dada por essa emissora, inicialmente nós temos que situar os fatos e as épocas. Nós todos aqui sabemos que o problema da mensalidade escolar, o litígio e o tumulto começa a ocorrer na sociedade, foi dito pelo senhor delegado mais ou menos em 82, e eu discordo, porque o problema surge com a implantação do plano cruzado, cruzadinho, Bresser, Verão, e etc., todos esses planos econômicos que nós já tivemos. Porque até então, a comunidade, principalmente o ensino superior, que eu represento no estado de São Paulo, nós tivemos uma tranquilidade absoluta até meados de 85 e 86. Obviamente que com esse tumulto de lançamentos e planos econômicos, não poderia esse segmento da sociedade também ficar fora desse litígio. Discordo frontalmente da negociação na forma em que foi redigida pelas pessoas que foram levadas ao senhor ministro da Educação para sugestão. Eu, no transcorrer do programa, terei elementos para demonstrar, por não terem sido ouvidas as entidades representativas deste país, em sua maioria quase que absoluta, e principalmente porque nós vamos encontrar nessa aparente livre negociação uma cogestão, uma ingerência dentro da administração do estabelecimento de ensino, o que colide frontalmente com a nossa Constituição, porque o artigo 209 é muito claro, e o inciso 4º do artigo 1º também. Nós vivemos num regime de livre iniciativa, e o regime econômico da escola é essa, da escola de ensino superior. Então eu acredito que nós teremos oportunidade para colocar o telespectador um momento mais tranquilo e mais calmo de tanta confusão que está se querendo criar com a escola, principalmente no ensino superior. Agora, a escola particular é uma concessionária? Enio, essa afirmação é uma aberração, você vai me desculpar, senhores telespectadores, o que eu estou lendo aqui é a Constituição da República. Se nós formos ao artigo 209, ele é claro: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Se nós ficarmos ainda no inciso, artigo 1º, inciso 4, e nós não precisamos ser juristas, em que nós vamos encontrar os princípios fundamentais, vem que o Estado democrático de direito tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu gostaria só de fazer um retrospecto no estado de São Paulo, principalmente em relação ao ensino superior. E aqui eu posso avocar a testemunha do senhor ministro da Educação. Logo que sua excelência tomou posse, nós estávamos na vigência, nós tivemos, educação teve 4 medidas provisórias: 154, a 176, a 183 e agora a 207. Esquece a matemática e vamos fácil, por favor. Nós, no ensino superior no estado de São Paulo, entendemos a característica da nossa clientela, ou seja, a inversão da pirâmide social. Quem não pode pagar, lamentavelmente, tem que ir obrigatoriamente para o ensino superior privado. Muito bem, então o ensino superior não possui a qualidade que possui a pré-escola, o 1º e o 2º graus. Eu vou chegar também, porque o ensino superior, compreendendo essa peculiaridade, apoiou o senhor ministro em tudo, a partir do momento em que nós pudemos ser ouvidos e tínhamos não essa ingerência, que é o princípio não se negocia, se defende, absolutamente nós não podemos aqui, é básico, é fundamental. Apoiamos a medida 176, concordamos com a medida 176, cumprimos onde deveriam ser entregues as planilhas. Agora, planilha, deixa eu ver se eu entendi. Planilha Quando você entrega a planilha, você tem uma escola, você tem os seus cálculos de custo, existe uma fórmula matemática que você aplica e você apresenta esses resumos para a autoridade. A autoridade julga-se o que a partir dessas planilhas? Era um órgão, Enio, até aquele momento, pela legislação,
No caso do ensino superior, o Conselho Estadual, aliás, Conselho Federal de Educação... Ela podia aumentar o preço ou não? De encargos, onde a escola teria que submeter a sua planilha e lá senta nesse órgão um representante da UNE, Entendi. um representante a mensalidade podia ser aumentada nessa circunstância. Dessa forma justificada. Muito Perfeito. bem. Se não acontecer a negociação, a sua clientela, ou seja, se os alunos não concordarem, o que acontece com a escola? A escola terá duas situações. Foi dado o exemplo pelo professor Edson, conheço a longa data, educador, companheiro, mas só que a entidade que ele citou e que foi viável, sem menosprezo nenhum, ela está num estado localizado, em que só há nesse estado, agora transformado em universidade, a entidade que o professor representa, o Belém do Pará, e a Universidade Federal. Então, eu não discuto, companheiro Edson, que algumas regiões, especificamente Belém do Pará, possa haver até uma negociação muito mais ampla. Agora, nesses termos em que foram colocados, e aí você me permite para que o telespectador não fique confuso, porque no ensino superior é claríssimo. Artigo 2º, são partes legítimas da livre negociação. No ensino de terceiro grau, a administração da instituição, o corpo discente respectivo, representado na forma do parágrafo 1º e 2º desse artigo. Eu vou ler. O corpo discente será representado nas negociações por 3 alunos por curso, podendo o conselho universitário ou colegiado da instituição estabelecer um número maior. E que é uma negociação, eu acho que vista por um ângulo diferente, porque aí nós estaríamos discutindo de quem vai pagar, ou seja, a categoria econômica com a categoria profissional. Aqui nós estamos discutindo o usuário, aquele que vai pagar o serviço, quando nós, é o que eu digo, a defesa do princípio, e aqui eu faço um destaque, nós jamais fizemos ofensas diretas, como foi dito nessa mesa, a autoridade nenhuma. Nós defendemos o princípio e por esse princípio vamos até o final. E não há dificuldade de leitura no ensino superior. Você vai me desculpar, é isto, serão 3 alunos por curso ou por diretório acadêmico. Qual aluno, neste momento, que a escola está com sua mensalidade congelada em março, nós vamos ter condições de ele concordar até que... Supondo que a negociação pudesse acontecer de uma maneira tranquila, você acha justo, ou você admitiria, ou você concordaria com a livre negociação? Não, na forma em que ela está redigida na medida provisória 207, jamais, telespectadores, senhores jurados... Então, por favor, diga por quê. Princípio constitucional, o primeiro, fundamental. Ou nós estamos no regime de livre iniciativa, ou não estamos. O segundo, nós estamos criando, você vai me desculpar, um feudo de associações. Se essas associações, e foi muito bem dito aqui pelo professor, com toda essa mobilização e todos os canais de comunicações que possuem em níveis municipais, em São Paulo nós temos 2. 2 o quê? Associações. Nós temos uma intermunicipal, uma estadual, nós já temos o presidente da federação, não tem pai em aluno, não tem aluno em escola em Brasília, candidatos se usando. Se essas associações... Você está dizendo que houve uma politização completa e um acirramento com interesses políticos, é isso? No ano eleitoral, a escola estará sendo usada. Agora, se essas associações fizessem uma luta como foi feita na Constituição, em que o voto passou para os 16 anos, eu acho que se nós passarmos, eu já disse isso e repito, que a pré-escola possa o aluno votar com 6 ou 7 anos, nós vamos ter qualidade de ensino, porque o que falta é vontade política dessas associações trabalhar com o inimigo comum. Isto sim é a falência do ensino público. Quando eu digo essas institucionalizações de associações de pais, nós vamos encontrar em propostas, e os senhores tomarão conhecimento no próprio Congresso, aí sim a mensalidade escolar pode ser alterada. Proposta das associações de pais para que a mensalidade seja aumentada em 1% ao mês, para que seja convertida a associações de pais e alunos estaduais e do Distrito Federal ou da Federação de Pais. Então, só um primeiro aspecto, 1% sobre a mensalidade, então nós estamos institucionalizando através. Segundo, pelego que você está dizendo? Isso, quando o governo está acabando com a taxa sindical, na proposta, é um documento, e eu tenho aqui a assinatura de todos,
Leia a que foi proposta, entregue Paulo, ao você senhor está lendo ministro errado. da Leia a Educação. proposta Não, direitinho. professora, a senhora, eu a ouvi, agora eu peço que a senhora me ouça. Eu posso deixar com a produção. Mas essa é apenas uma proposta. O documento está assinado isso é uma pela professora Hebe Tolói. Isso é só para sinalizar má fé, na tua opinião? Não, má fé não. Nós vamos, quando o governo está acabando com a taxa sindical, nós estamos institucionalizando e outra, com reserva de mercado, porque a proposta que está no Congresso é que não se criem mais associações representativas. Esse é um ponto inadmissível, não pode entrar neste momento. Segundo, para mim viver é fazer dar certo. Por mais que se queira nesse país, nós não vamos criar a figura do sem escola. Nós já conseguimos criar a do sem terra. Mas ela existe, Paulo. Do sem teto. Agora querem criar o da sem escola. Tudo bem. Não vão conseguir. Enquanto nós defendemos Cássio, esse livrinho, Cássio, não conseguirão.